Oi, tudo bem? Então, a prof hoje está atacando de influencer, o blog, como vocês queiram, para a gente tirar algumas dúvidas sobre algumas questões dos trabalhos que eu passei para vocês essa semana, tá? Eu vou tentar fazer um resumo mais ou menos, né? Conversar com vocês um pouco para tirar algumas dúvidas que podem ter aparecido. A prof mandou alguns trabalhos que são do trimestre. A prof vai considerar esses trabalhos como avaliativos valendo nota. E muitos deles, como por exemplo do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, pede muito mais uma opinião de vocês, né? Então não existe uma resposta 100% correta, já que vai da percepção e interpretação de cada um de vocês. Então, continuando. Bom, o filme do Charlie Chaplin, ele vem com uma ideia de mostrar como é que aumentou a produção, como é que se deu a industrialização, né? Dentro do processo de urbanização, que as cidades começaram a crescer e as pessoas começaram também a ir mais para as cidades e as cidades precisavam produzir cada vez mais, né? Esse filme, ele é de 1930, é um filme maravilhoso do Charlie Chaplin. O interessante deles, eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos do início aí, quem pôde assistir até o final, aposto que amou também. E o Charlie Chaplin, ele tinha uma marca muito interessante, que era de fazer uma crítica sobre a situação que eles estavam vivendo naquela época, que é justamente a industrialização e o time is money, que significa tempo é dinheiro, né? Então, por isso que o patrão dele chega naquele momento e quer ao ponto de não dar mais tempo para eles almoçarem, né? E quer que a máquina funcione para que eles não parem em nenhum momento, porque eles precisam produzir cada vez mais. Quando iniciou-se aí nos Estados Unidos a industrialização. E esse filme, ele retrata bem isso, né? As perguntas da apostila foram sobre como você acha que eram as fábricas antes de existirem as engrenagens, as máquinas e a modernização do modo de produção. Então, é só a gente pensar um pouco e a gente não precisa ir muito longe. Até hoje, existem fábricas, existem pequenas empresas que produzem ainda muito artesanalmente, né, os seus produtos, os artesãos. Então, com a mecanização, ajudou com que os produtos fossem produzidos em grande quantidade e em menor tempo. Antes, o que demandava muito tempo, né? Porque as pessoas precisavam produzir manualmente, de maneira artesanal, que a gente chama, né? Acabou que com a industrialização, com as máquinas, trouxe um pouco mais de agilidade nesse sentido, né? Então, a pergunta como você acha que eram as fábricas antes de existirem as engrenagens? E a modernização eram de maneiras artesanais, levavam mais tempo para serem produzidos objetos, os produtos, né? As pessoas até chegar no seu destino demorava bastante tempo também, que a gente precisa lembrar que os meios de transporte da época também não eram extremamente avançados como nós temos hoje, e nem os meios de comunicação. Até porque para você mandar um produto para um lugar, para um estado, para uma cidade, você precisa de uma comunicação também, tá? Então, a resposta dessa seria mais ou menos nesse sentido. Se você colocou assim, ok, tá maravilhoso. Não precisa ser exatamente como eu tô falando aqui, tá, gente? Lembrando de novo, são perguntas pessoais da interpretação de vocês, do que vocês entendem como era antes. Então, se seguiu nessa linha aí de que antigamente não tinham essas máquinas para ajudar a produzir mais rápido, em menos tempo, em maior quantidade, e que antes era de maneira mais artesanal, demorava mais tempo para serem produzidas, tá certinho. Tá, meus pequenininhos e minhas pequenininhas? Exceto a Alice, né, que é maior que eu, como vocês bem sabem. Então, vamos para a segunda pergunta. Na segunda pergunta estava: de que maneira as máquinas podem tornar nossas vidas melhor? Acabei de dizer, né, o fato do crescimento da indústria acelerou muito o meio de produção. O que seriam os meios de produção? As máquinas, né?
que produzem os nossos objetos. Que objetos, prof? Tudo que a gente tem na nossa casa, é só a gente olhar ao redor. Tudo foi produzido em algum lugar, foi construído passo a passo. A gente pega um computador, por exemplo. Um computador, ele tem várias peças. Então, cada peça ela é produzida em determinado lugar ou em uma mesma fábrica para construir esse computador inteiro e chegar nas nossas casas como a gente conhece. Então, as máquinas ajudaram muito a nossa vida de várias formas. Lembra que a gente já conversou sobre tecnologia? Tudo que o ser humano cria para ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para facilitar a sua vida, toda tecnologia é para justamente isso, facilitar o nosso dia a dia. Então, as máquinas e a industrialização ajudou muito nós termos coisas maravilhosas como nós temos hoje, né? Do avião, né, que é uma evolução enorme nossa, né, da nossa construção humana, da nossa história, como até, por exemplo, uma caneta, né, que eu sempre dou exemplo para vocês. Ai, prof, mas uma caneta é uma tecnologia? Sim, caneta é uma tecnologia, né? Nós criamos a caneta para nos facilitar no nosso dia a dia, a escrever. Então, tudo que é criado para facilitar é uma tecnologia, né? E as máquinas, elas ajudaram nisso, a nós termos em maior quantidade, ser mais acessível. O que antes, por exemplo, muitas pessoas não tinham, hoje elas podem ter. Antigamente, só as pessoas ricas, por exemplo, podiam ter um celular, um telefone, a gente já conversou sobre isso também, né? Outros objetos que muitas vezes só as pessoas que tinham um poder aquisitivo, né, tinham mais dinheiro, conseguiam ter. Por quê? Porque não conseguia ser produzido em grande quantidade para que as pessoas tivessem acesso a isso tudo, né? Então, hoje em dia, a industrialização, as máquinas nos auxiliaram muito nesse sentido, de terem maior quantidade, e o que tem em maior quantidade a gente pode comprar também, né? Ter acesso também em maior quantidade e facilidade, porque se tem muitas empresas produzindo canetas, celulares, computadores, né, fogões, geladeiras, tudo que a gente conhece, que é tecnologia no nosso dia a dia, se hoje nós temos acesso com facilidade, é porque as máquinas, né, nos ajudaram a isso. E as máquinas nada mais são também do que uma tecnologia construída por nós para nos auxiliar. Tá bom? Vamos para a terceira pergunta. Se você pudesse fazer um filme sobre a modernização no mundo de hoje, como esse filme seria? Daí fica a cargo de vocês. A resposta é pessoal, tá bom? Como vai ser o filme, como é que vocês pensam um filme aí da modernização do mundo, seja como é que vocês pensam no futuro. Então aí fica a critério de vocês, tá, meu amor? A prof vai fazer a correção dessas atividades, desses trabalhos, quando voltar às aulas, no sentido de olhar onde estão os erros, que eu espero que vocês tenham olhado antes de mandar, né? Não passando da margem, fazendo a pontuação correta, né? Então, nesse sentido, eu vou corrigir quando voltar às aulas, porque não tem como a prof fazer isso de um por foto, porque senão fica bem difícil, tá? Então, na volta às aulas, a gente corrige. Saudade de vocês, tá? Espero tá matando um pouquinho de saudade aqui por vídeo. Eu tô, assim, muito, muito triste de não poder estar mais próximo de vocês. Mas eu sei que isso tudo vai passar logo, isso tudo é pro nosso bem. Espero que vocês estejam se cuidando em casa, né? Fazendo tudo que está sendo solicitado, lavando as mãozinhas, se higienizando, ajudando o papai e a mamãe em casa, porque também eles precisam trabalhar muitas vezes em casa, né? E ajudando também. Esse é um momento muito importante para a gente ficar em família, em ajudar também, né? E ficar em família, se curtir, se amar, tá? Então, eu desejo tudo de bom pra vocês nessa quarentena. Espero que a gente volte logo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Até da bagunça, tá? Mas, ó, quando voltar, sem bagunça. Beijo!